Olá a todas, olá a todos. Este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar sempre às 21h30. Agora você presta atenção, fique ligado, 21h30 tem Fala Rovai. De segunda a sexta-feira, por enquanto, o que já é um grande esforço. Buenas, a manchete de hoje é: quem vai ser o vice de Lula? Eu vou falar um pouco sobre isso, a partir das matérias que têm surgido, a partir dos bastidores que a gente tem, a partir da entrevista que eu fiz hoje com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, no Fórum 11:30. Mas antes de falar sobre quem vai ser o vice de Lula e o que isso significará para o Brasil, eu vou trazer para vocês aqui um comercial, um merchan do bem. Você pode, se gosta dos nossos trabalhos na revista Fórum, você pode nos seguir aqui no YouTube. Você pode curtir esse vídeo, você pode comentar esse vídeo e ainda, se você for mais legal de tudo e tiver R$ 7,90 sobrando no final do mês, você pode ser membro do canal da Fórum. A gente precisa de muitos membros. Quanto mais membros a gente tiver, mais independente a gente fica. Vamos lá. Por que eu estou falando do vice do Lula hoje? Porque essa é uma matéria feita pelo jornalista Marco Damiani, que é uma pessoa já de média idade, responsável, com muitos anos de janela de jornalismo, trabalhou em vários veículos, como a Isto É e outros tantos, trabalhou no 247, uma época, que hoje escreveu, hoje ou ontem, eu não sei exatamente quando, uma matéria no site Brasil Dois Pontos, que a Fórum suitou. A matéria diz o seguinte: que subiu no telhado a hipótese Alckmin. Vejam só, Alckmin de vice do Lula. Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo. Bom, um cafezinho. Você pode falar o seguinte: um pouco o que a Gleisi disse, já tem tantas especulações, já falaram do Flávio Dino, já falaram do Haddad, já falaram da Magazine Luiza, né, Luiza Trajano, já falaram do Márcio França e agora estão falando do Alckmin. Mas, nem está se discutindo isso, mas por que então o Rovai está trazendo esse debate para a gente? Primeiro, porque essa hipótese eu acho que não deve ser desprezada. Ela faz sentido e eu vou explicar por que faz sentido. Segundo, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso, o tamanho da importância da escolha do vice de Lula para o futuro do Brasil e para o que vai acontecer com o próprio futuro da esquerda. A hipótese Alckmin não pode ser descartada porque o Alckmin está insatisfeito com a condução do PSDB de São Paulo. Ele gostaria de ser o candidato a governador do estado com o Dória saindo à presidência da República. Mas isso está cada dia mais difícil porque tem um acordo com o DEM para que o João Dória entregue o governo do estado para o seu vice, que é do partido, e sendo assim, ele seria o candidato natural à sucessão do Dória. E o Dória conseguiria, com isso, o apoio do DEM, do Mandetta, do prefeito de Salvador, o ACM Neto, e de outros quadros para a sua pretensão presidencial, se tornando aí o candidato do centro. Só que essa equação exclui completamente o Alckmin do jogo, a não ser poderia deixar aberta para ele uma porta para uma candidatura ao Senado da República, onde ele seria um candidato forte. Mas parece que isso não o contenta completamente. Ele quer ser o candidato a governador. Bom, e o que isso tem a ver com o vice do Lula, senhoras e senhores? Vamos lá, vou explicar. Isso tem o seguinte: o Alckmin é muito ligado ao Márcio França. Márcio França, que foi seu vice-governador e depois se tornou governador do estado quando ele concorreu à presidência da República e saiu candidato, de alguma forma, à sua própria sucessão, com apoio velado do Alckmin, que já estava rompido com o Dória. O Márcio França convidou o Alckmin para ir para o PSB. O PSB seria um partido-chave para o Lula conseguir reconstruir a Frente Brasil Popular com PSB, PCdoB e talvez ainda o PSOL, que é um partido que está se tornando cada vez mais próximo do Lula. O próprio Boulos já dizendo: não sou candidato a presidente, se for candidato, serei candidato a governador do estado. Ele está dizendo claramente que não vai disputar contra o Lula uma eleição, né? Que se o PSOL quiser disputar a eleição a presidente da República, não será com ele. Então, é possível formar uma frente nesse projeto de campo. Para trazer o PSB, muito provavelmente vai ter que se entregar a candidatura a vice da chapa para o PSB e, além disso, apoiar o partido em várias seções, em várias unidades da federação, como, por exemplo, Pernambuco, talvez Espírito Santo e outros estados.
O Alckmin, chegando ao PSB, poderia resolver um problema de um nome que, de fato, agregasse valor ao camarote lulista. Porque o Lula sairia com um voto, caminhão cheio de votos do Nordeste, teria votos ainda, um percentual razoável em Minas e Rio de Janeiro, e ele ficaria fraco aonde? Em São Paulo e no sul, centro-oeste do país, onde o Alckmin é forte. Então, eu não estou aqui fazendo uma análise de o que eu acho, se eu gosto dessa hipótese. Eu estou dizendo, pelos cálculos de um marqueteiro experiente ou de um político que acha que uma eleição não se resolve com uma candidatura a presidente e a vice, que são pão com pão, ou seja, não tem recheio, não tem sabor diferente, é o mesmo sabor nas duas pontas, e ele começará a pensar, de fato, pode ser uma possibilidade. Essa possibilidade, se vier a ser construída a partir do Márcio França, vai levar o Márcio França e o PT e o PSB a um acordo nacional que passaria, por exemplo, por São Paulo, onde teria que se discutir quem seria o candidato de uma aliança PT, PSB, PCdoB e, quiçá, PSOL. Teriam já 3 grandes nomes, Boulos, Márcio França e Haddad. Mas será que o PSOL colaria com o Márcio França ou numa chapa com o Alckmin de vice? Muito provavelmente também acho que não. Mas eu estou falando aqui do ponto de vista da conjectura. O Alckmin teria força suficiente para se impor dentro do PSB? Também é uma questão muito difícil de saber, é muito cedo para dizer isso. Se o Alckmin tem condições de entrar no partido, ser um cristão novo e ser aclamado candidato a vice. Então, assim, a hipótese Alckmin hoje é muito remota, mas ela passa a ser mais uma hipótese no jogo do baralho político eleitoral. O Alckmin indo para o PSB, ele pode sim vir a ser uma alternativa de vice do Lula, pelo menos pode vir a ser uma sugestão do PSB para isso. Bom, mas o que significa escolher o vice do Lula? E aí a segunda parte da questão. O que significa é o seguinte, o Lula é um candidato a presidente com 75 anos de idade. Vai terminar o seu mandato com aproximadamente 80 anos, se eleito for. Com 80 anos é muito difícil buscar uma reeleição. O candidato a vice-presidente será alguém que já pode sonhar com a sucessão do Lula. Quando você vier oferecer esse cargo numa composição eleitoral, isso tem que estar no cálculo. E aí, talvez uma parte da esquerda, do PT, do PCdoB, do PSOL, vai perguntar ao Lula ou a quem quer que possa estar discutindo isso hoje e levando nomes na mesa. Escolhendo o Alckmin, o PT está fazendo um acordo para realizar um governo de 4 anos, abrindo a chance para o PSDB voltar para o governo, porque de alguma forma o PSDB original é o Alckmin e não o Dória. E não o Rodrigo Garcia, que vai governar a partir do DEM, se o Dória renunciar para ser candidato a presidente da República. Essa discussão pode levar a que outros nomes se apresentem com força. Quais deles, por exemplo? Flávio Dino, o próprio Haddad. O Haddad já disse, já confessou em entrevista, que o Lula teria conversado com ele antes ainda do seu caso ser julgado pelo Fachin, se ele toparia em ser seu vice. É um nome que tem uma força eleitoral no Sudeste. Foi um nome bem votado para presidente da República, mas é do PT. E aí uma chapa PT-PT, no momento em que as pessoas estão falando de ampliar alianças, ampliar o espaço da governabilidade, ter um número maior de governadores próximos, pode parecer muito ensimesmado e arrogante. De qualquer maneira, o que se apresenta hoje, hipóteses como o Alckmin, que é uma nova hipótese no jogo, a Magazine Luiza, ou seja, a Luiza Trajano, até o Márcio França, que já foi cogitado, também significam uma ameaça de um tempo de poder para as esquerdas, para as centro-esquerdas, que garanta a reconstrução do país e a reafirmação de questões fundamentais para a governabilidade, quais sejam a reconstrução do Estado brasileiro e impedir que voltar para um Banco Central não seja independente, acabar com a independência do Banco Central, retomar os investimentos da Petrobras e reestatizar segmentos estratégicos da Petrobras, fazer um programa social amplo que garanta que os brasileiros não passem mais fome, né? Recolocá-los no mercado de trabalho, recriar empregos a partir de investimentos volumosos via Estado e de colocar recursos via Estado na mão de micros e pequenos empresários. Estimular esses micros e pequenos empresários
a partir de um programa de compras estatais e outras coisas mais, como Biden está fazendo. Enfim, de qualquer maneira, né, com tudo isso, não se deve achar que quando surge uma informação como essa, ela é só uma loucura de verão. Sempre que aparecer um nome para compor uma chapa que faça sentido político, leve em consideração. Gente, se gostou, se inscreva no canal, dá uma curtida aí. Aconselho os amigos a estarem aqui conosco de vez em quando nos assistindo, sempre às 9h30 da noite. Beijas e beijos e vem com a gente.